Meu melhor podcast. Muito bom dia a todos, meus queridos amigos, e bem-vindos ao Meu Melhor Podcast, o lugar onde você aprende a não ser melhor que ninguém, mas a encontrar o seu melhor a cada dia. Sou o César e o tema dessa semana é: meu sonho de criança era ser lixeiro. Você consegue se lembrar o que você sonhava em ser quando era criança? Eu acho que a parte mais bela de uma criança é a inocência. Ela tem o dom de ver a beleza em tudo na vida. Para ela, a vida não é nada mais que uma grande aventura, cheia de descobertas, e a imaginação não tem limites. Ela não tem medo de ser quem ela mostra sua essência sem nenhuma máscara, o que a faz ser completamente autêntica. Se você convive com uma criança, você pode perceber que elas falam o que sentem e pensam, mesmo que seja inadequado. Eu lembro que eu era muito inadequado e muito inocente quando era criança. Amava brincar, adorava falar. Minha mãe falava que tinha uma voz bem ardida e eu era super intrometido. Gostava de ver o que as pessoas estavam fazendo e sempre queria me juntar a elas. Ia muito em uma chácara que ficava dentro de um condomínio e entrava nas casas dos vizinhos sem ao menos bater na porta e pedir licença. Eles às vezes até se assustavam que do nada tinha uma criança dentro da sala deles, porque eu queria experienciar tudo. Todas as pessoas para mim eram interessantes e vivia imaginando também. Lembro quando brincava com um barquinho e ficava reparando na onda que ele fazia e simulava que era um barco de verdade e que as ondas que eu formava eram gigantes. Com meus carrinhos também. Lembro que tinha um mini posto para esses carrinhos e tinha um elevador de carro. Era super empolgante transformar o que eu pensava em realidade. Para mim era realidade, pois acreditava na minha imaginação. Gostava de subir em árvores, andar de bicicleta. Tenho lembranças muito bonitas da minha infância. E falo que fui muito privilegiado de viver isso. Muitas crianças, infelizmente, são privadas de viver sua infância como eu a vivi. Uma das coisas que me marcou era como eu vi o trabalho ideal e me identificava com o trabalho do lixeiro. Para mim era o trabalho mais divertido de todos. Eu achava lindo ver eles na parte de trás do caminhão, desciam correndo para pegar sacolas de lixo por todos os cantos, voltavam correndo, lançavam os sacos dentro do caminhão, como se eles estivessem lançando uma bola no gol, e voltavam a montar na parte de trás do caminhão. Alguns cantavam e parecia que estavam se divertindo. Por isso cheguei à conclusão que era isso que eu queria ser quando crescer: lixeiro. Não tem nada melhor do que ter um trabalho divertido em que possa correr e ficar pendurado atrás do caminhão, como se estivesse na caçamba de uma caminhonete, que era outra experiência que eu adorava. Você pode ver que a visão de uma criança está longe do julgamento de um adulto para definir seu sonho. Eu só queria viver essa aventura que se chamava vida, e para mim, aquele trabalho representava diversão. Com o tempo fui crescendo e chegou a adolescência. Foi o momento mais complicado da minha vida. Nesse momento, eu ainda continuava explorando e me conhecendo, mas fui me perdendo pouco a pouco. Percebi que entrava em um mundo diferente. Nem todos meus colegas de escola gostavam de mim. Eu continuava inocente, mas eles já tinham mudado, e lembro que comecei a conhecer ali o medo de não ser aceito. Tentava entender como as pessoas que pareciam fortes e populares se comportavam e tentava reproduzir ou buscar novas formas de me comportar para me adequar a algum grupo. Nessa fase parece ser uma condição de vida ou morte pertencer a um grupo. Então a maneira que encontrava era de me adequar aos gostos desse grupo, a forma de me vestir, a reproduzir comportamentos, e percebia que a insegurança começou
a tomar conta de mim sem entender o porquê. Já não era mais espontâneo como quando criança. E comecei a ficar introvertido. Não conseguia me encontrar, pois o medo do julgamento começou a fazer parte da minha vida. E olhava as pessoas mais espontâneas, autênticas e seguras, vivendo de maneira muito mais divertida, e era o que eu sempre desejava. E infelizmente, reproduzi-las fazia me sentir mais longe de mim mesmo. Quando eu era criança, antes não importava o que fazia, porque eu sempre me sentia amado, tinha meus pais para me proteger. Mas na adolescência, já não estava mais vivendo essa realidade. O que era diversão e exploração começou a se tornar, em alguns momentos, sobrevivência. Também tive bons momentos na adolescência. Tive também momentos que fui muito feliz. Tive bons amigos, mas não era espontâneo e seguro como gostaria de ser. Foi só no começo da fase adulta que comecei a explorar de uma maneira um pouco mais aberta a vida. Mas o medo era ainda o foco das minhas decisões, e comecei a encontrar coisas que fazia bem, pois fazer bem não só me mostrava que era capaz, mas também me trazia a validação das outras pessoas. Então eu tinha que ser bom no que eu fazia para ser aceito. E cada fracasso era um motivo de ameaça de não ser aceito. Isso interferiu em diversas decisões que tive. E o medo maior da minha vida se tornou, então, o fracasso. Mas sabemos que a razão por trás do medo do fracasso é o medo de não ser amado, de não ser suficiente. E o que acontecia nesse processo é que quanto mais eu tinha medo, mais eu fracassava e perdia as oportunidades. Muitas vezes eu até sabia fazer bem uma coisa, mas o pensamento do fracasso era tanto que me paralisava e com isso falhava. Era muito frustrante. Perdia mais ainda a autoconfiança, também continuava a me limitar e me diminuir, de certa forma, para me encaixar na validação das outras pessoas. E fazia isso de uma maneira inconsciente. Por ter essa consciência hoje, praticamente não tenho esse medo que interferia nas minhas decisões e, como consequência, percebo que quanto mais me libero desse medo, quanto mais me aceito por ser quem sou, mais volto a ser espontâneo. Fico mais próximo das pessoas que estão alinhadas a mim e já não me machuca quando algumas pessoas se afastam por essa questão. Quem se identifica comigo vai ficar. E não tem nada mais libertador do que ser você mesmo. É como se você voltasse para casa, voltasse a tomar o comando da sua vida, onde você se ama e esse amor te dá uma base para amar as outras pessoas. O fracasso, que era o foco do meu medo, é visto agora como uma oportunidade de crescimento e me aproximo mais da parte bonita que sentia quando era criança. O julgamento perde o poder e a imaginação começa a tomar conta para criar uma nova realidade cheia de possibilidades. Há uns dias atrás, vi um caminhão de lixo. Foi nesse momento que me inspirou a preparar esse episódio. E tenho uma percepção dessa profissão um pouco diferente de quando era criança. Olho essa profissão e vejo o quanto ela é importante e subestimada. Imagina como seriam nossas cidades sem o lixeiro. Como ficariam as ruas com os lixos se acumulando, a sujeira, a doenças se espalhando, a poluição visual que existiria e atrapalharia de ver as belezas da cidade. Eles são agentes fundamentais para manter a cidade limpa e saudável. Essa profissão deveria ter até um nome mais justo pelo serviço que eles prestam, como, por exemplo, agente de saúde e limpeza urbana ou agente de bem-estar urbano. Seria muito mais nobre e condizente com o que eles realmente fazem por nós. E com essa ideia também os convido a uma reflexão. Assim como é importante esses agentes nas nossas cidades, não seria importante também termos esse papel de agente de saúde e limpeza dentro da nossa própria cabeça? Talvez precisamos limpar alguns lixos mentais que estamos trazendo com a gente durante toda a nossa vida, os pensamentos limitantes e medos que nos atrapalham de enxergar a beleza e possibilidades da vida.
Espero de verdade que esse episódio tenha feito você refletir. E quero deixar uma pergunta para terminar. Você está agindo como agente de limpeza dentro da sua cabeça? Se não, por que não começar hoje mesmo a faxina? Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Se este episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja buscando crescer e não deixe de curtir o canal. Eu espero encontrar vocês no próximo episódio do Meu Melhor Podcast. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!